Network. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando aqui para falar de draft que finalmente aconteceu. O Buffalo Bills aí saiu com incríveis 9 escolhas e para discutir isso aqui a gente vai conversar hoje sobre cada uma das seleções. Antes de começar, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, @blog dos Bills, no Spotify, Billscast Brasil. Se você está nos assistindo em vídeo no YouTube, não se esqueça de deixar um like, que ajuda muito a divulgar aqui o nosso canal. Bom, mais uma vez estou aqui com ele, Bruno Milione. Seja muito bem-vindo. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado por mais uma vez estar podendo estar aqui nesse episódio. E é isso aí. Vamos falar sobre esse draft de 2025 que nós tivemos. O Buffalo Bills veio para esse draft com 10 escolhas, saiu com 9, né? Manteve a média lá no alto. E a gente vai falar um pouco aqui sobre ele, mas eu queria saber primeiro de ti, Bruno, se esse draft te satisfez. Tá contente aí com as escolhas dos Bills nesse recrutamento? Ou tu acredita que faltou algo aí? Cara, eu acho que acompanhando algumas pessoas e alguns torcedores dos Bills, eu acho que eu estou mais feliz e estou mais satisfeito com as escolhas que os Bills fizeram no draft do que muitos desses outros torcedores e a gente que acompanha, né, alguns grupos ou até mesmo no Instagram, tudo que a gente consegue ver, Twitter, a gente viu que algumas pessoas ficaram bem felizes com as escolhas dos Bills, algumas pessoas acharam bem medíocre. Eu, para ser sincero, eu acho que o Bane fez nesse draft o arroz com feijão e focou naquilo que realmente a gente precisava. Como a gente vai ver aí nas escolhas dos Bills, cara, a gente focou em defesa, e é o que a gente precisava realmente. Então o Bane viu que esse era o foco, e ele agiu corretamente. Eu acho que assim, não fez grandes loucuras, se algumas pessoas estavam esperando que ele fizesse algumas loucuras, de tentar subir absurdamente, principalmente no primeiro round, para tentar pegar alguém. Cara, isso não é uma, assim, do feitio do Bane, não é muito do feitio também, né, do McDermott, de aprovar coisas assim. Então não era uma coisa que a gente poderia estar esperando. Não sei se alguém estava esperando por isso, mas não era uma coisa que a gente poderia esperar, e também, assim, vejo totalmente desnecessário. Talvez a gente faria as trocas perdendo picks dos... Para quem não sabe, né, a gente teria que fazer trocas, e assim, para você subir bem, cara, você teria que fazer umas trocas boas, sabe? Teria que dar, às vezes, sua segunda rodada, primeira rodada do ano que vem. Cara, eu acho que seria bem desnecessário. É óbvio que a gente gostaria de ver nomes impactantes, ver nomes de jogadores que estavam muito em alta, gostaríamos de ver um peso desse. Mas eu acho que da forma moderada do Bane, eu acho que ele agiu muito bem, cara. Graças a Deus, ele não trocou com o Kansas em nenhuma das picks. Tipo, ele não fez nenhuma troca absurda, a gente não perdeu nada que causasse esse alvoroço, nem nada do tipo. Eu, para ser sincero, eu tô bem feliz e bem satisfeito, na verdade, com esse draft de 2025, bem mais do que em alguns outros anos, principalmente no ano passado. Eu acho que esse ano o Ben foi bem incisivo, assim, cirúrgico nas escolhas dele. Bom, algo que não dá para dizer desse draft é que eles não atacaram as necessidades principais, pelo menos, né? Eles foram bem exclusivos nesse draft, né? Tinha necessidade de cornerback? Tinha. Então toma logo 3 para você. Pega ele 3. Então não dá para falar que os caras não foram nas necessidades. Mas ainda teve uma outra coisa aí que eu fiquei meio insatisfeito, como por exemplo,
Não, bom, já dando um spoiler de uma futura escolha que os bichos fizeram, eu preferia a chegada de um linebacker do que de um tight end, por exemplo. A gente vai falar depois do Beleza. curioso aí, mas a maior parte das minhas críticas nesse draft ou são a respeito de eu preferir alguém que estava disponível ao invés do outro cara, ou nesse caso, que escolheu um Tyrant, que a não ser que transforme um cara num monstro, ele não vai agregar muita coisa nos próximos anos, pelo menos. Esse ano ele vai agregar pouquíssimo. Não. Ele vai ter que ter um desenvolvimento gigantesco aí, a verdade é essa. Não era necessidade, concordo. Então, a maioria das minhas críticas vão ser em relação a isso. Mas é um draft que eu achei bacana, de modo geral. Sabe? O Bini, ao mesmo tempo que se manteve na sua zona de conforto em grande parte das escolhas, e uma escolha outra também tentou sair um pouco dela. Então, a gente vai falar sobre isso um pouco hoje, mas acho que de modo geral, acho que um draft sólido. Sólido. Acho que é essa a palavra. Cara, eu concordo plenamente com você em questão do linebacker, tá? Até uma coisa que eu ia pontuar depois, então um pouco mais pra frente, estava nas minhas anotações. Isso é uma coisa que realmente senti falta nesse draft. É óbvio, 100% satisfeito a gente não fica. Tem coisas que eu também, a gente vai comentar aqui, jogadores que talvez eu não pegaria, mas a principal para mim foi a questão de linebacker mesmo. Eu acho que a gente poderia ter pegado pelo menos um, sabe? A gente continua com os mesmos, não que isso seja ruim, mas assim, a gente poderia ter pelo menos uma pessoa para ajudar. A gente sabe que é uma área que a gente tem tido bastante lesões, então, cara, seria legal a gente pelo menos ter mais uma pessoa. Então, esse eu concordo plenamente. O Tyrant, que obviamente a gente vai falar na hora do pick, mas poderia ter sido algo que a gente poderia ter substituído, sim. E cara, eu acho que é o seguinte, a vinda de a não vinda, na verdade, de um linebacker deixa de maneira indireta, claro, eu não sou o GM nem o head coach para tomar essa decisão, mas do jeito que eles são, é impossível que não tivesse nesse draft ninguém melhor que o nosso grandioso atleta Braylon Spector, porque me preocupa as grandes possibilidades que ele tem de continuar na elenco. Cara que não agrega em nada, vive machucado. Então, assim, reserva para ele seria bom. Os Bills até contrataram um undrafted free agent, né? Um cara que não foi draftado na Universidade de Virgínia, o Keonta Jenkins, mas tá aí para disputar a vaga, né? Quem sabe? Não acho que seja tão difícil mostrar mais serviço que o Spector, mas a gente nunca sabe. Concordo. Rola a cabeça desses caras. Bom, então passando direto aqui para as nossas escolhas, tava tendo ali um draft meio diferente, né? Um quesito peças. Porque a gente viu, cara, muitas peças ali chegando na 20, na 21, que poderiam ser alvos, entende? E a gente começava a ficar meio tal, pô, dá uma subidinha aí, garante esse cara, sei lá. Mas é importante citar que o Bini falou que eles tinham 12 notas de primeira rodada, se eu não estou enganado. E uma dessas notas foi o jogador que ele selecionou. Sim. Né? Tinha outro jogador que eu falei várias vezes aqui nesse podcast, que eu gostava muito dele, e que se caísse eu não pensaria 2 vezes.
que era o Will Johnson, né, cornerback. Só que o Will Johnson começou a cair tanto que eu comecei a pensar que realmente o negócio dele tava feio. Tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa realmente pegada, porque ele caiu bastante, né? Pro que se esperava. Votavam ele muitas vezes no top 10. E o cara caiu pra segunda rodada. Exato. Eu cheguei a ler depois não é exatamente uma notícia, mas um parecer de que a lesão dele não tem cura e ela tipo é a longo prazo, tá ligado? Então, certamente isso afastou o interesse dos times, mas, como eu sempre disse, era um cara que eu queria muito, mas naquela condição eu já não sei se eu tava tão confiante nele. Tá. Sendo assim, o Buffalo Bills vai lá e na escolha de número 30 seleciona o cara, é impressionante. Eu já ia falar que eles selecionaram o wide receiver. Para você que nos ouve mais recentemente, vocês não vão saber disso. Mas eu tinha sempre o costume de confundir o wide receiver com safety na maioria dos nossos episódios. Isso. Felizmente, isso parou. Sim. Então, eu tenho uma tendência, eu acho, a falar sobre a posição de wide receiver. Porque eu confundo muito, né? Quem já nos ouve há mais tempo, já deve ter visto várias vezes eu falar que o Taylor Rapp e o Cole Bishop, provavelmente esses caras são wide receivers. Mas né, eu não posso... É inevitável, eu não sei como funciona. Mas na pick número 30 do primeiro round, o Buffalo Bills selecionou cornerback de Kentucky, Maxwell Hairston, que, cara, dando um panorama rápido sobre ele aqui, antes de saber a tua opinião, é um cara que eu me gabei depois de ter indiretamente acertado essa escolha. Certo. Ele foi capa do nosso podcast. Sim. E ainda foi um cornerback que eu fiquei com a responsabilidade de analisar ele nos nossos episódios. Então, para você, Maxwell Hairston, um grande abraço. Nós estamos juntaços. Mas o Milione, o que é que tu achou aí da chegada do Hairston? Cara, foi uma ótima escolha, na verdade. Acho que o Hairston foi para mim, assim, eu vou dizer que ele tá numa segunda melhor escolha que o Benny fez nesse draft. Tem uma escolha que é o meu primeiro lugar, que eu tenho certeza que vai causar controvérsias e que as pessoas vão talvez achar meio zoado isso, mas para mim ele entra como a segunda melhor escolha que o Benny fez. Com toda certeza foi a escolha no lugar correto, não dava para deixar o Hairston passar. Então, assim, o Maxwell Hairston saiu exatamente onde ele deveria ter saído. O Benny não poderia ter deixado passar e tentado pegar ele numa segunda, não, jamais. Hairston não é esse cara. E, cara, eu gostei bastante mesmo, obviamente, como todo mundo, né? Por mais que às vezes a gente sabe alguma coisa sobre o cara, que nem o Celhão mencionou, ficou responsável por falar sobre ele, né, nos episódios anteriores. Então a gente ouviu falar sobre o Hairston, mas depois que ele é draftado, a gente vai lá e vai fuçar mais sobre a vida do cara, mais sobre ele. E, cara, Hairston, ele teve uma baixa, beleza, acho que nas estatísticas de 2024, comparando com os outros anos, mas mesmo assim, as estatísticas do cara não são ruins, as tapes dele são muito boas, não estamos falando nem mesmo de highlights. Eu tento fugir um pouco disso, principalmente quando tem o pick. A gente tem que realmente ver o lado positivo e o lado negativo do cara. E assim, não vendo as highlights, vendo mais o overview mesmo das tapes dele, cara, é um jogador muito bom. Acho que ele vai ser, assim, uma ponta junto com o Benford. Ele, na verdade, para mim, ele meio que se completa com o Benford, porque o Benford, ele é um cara muito mais, ao meu ver, é um jogador mais forte, um cara que consegue bloquear mais, que ele consegue ter ali um controle em cima do wide receiver, mas ele não tem uma velocidade muito
grande. Ele não é um cara muito explosivo, um cara que conseguiria marcar, por exemplo, no mano a mano contra wide receivers rápidos. E eu acho que o Hairston é esse corner. Eu acho que ele vai ficar responsável por isso, nas marcações homem a homem, com jogadores mais rápidos. Acho que vai ficar na mão do Hairston cuidar disso. Obviamente, se ele demonstrar qualidade para logo já pegar isso de cara, né? Mas eu acho que essa vai ser a posição dele mesmo, de conseguir marcar esses caras. E eu gostei demais. Gostei de verdade mesmo dessa escolha do Ben. E uma coisa que não tenha tanto a ver com a questão do esporte, mas assim, o draft, para quem assistiu ela desde o começo, cara, toda vez que alguém era realizada a escolha, e isso depois saiu nos cortes que saíram depois, mas isso realmente eu vi na hora, e eu até mencionei para minha esposa. Eu falei, cara, tem um jogador ali que ele tá muito eufórico em todas as escolhas. Ele comemora para todo mundo, cara. Então cara, todos os picks chegavam nele, ele comemorava. E, porra, ele cumprimentava o cara com uma felicidade. Eu falei, cara, esse cara passa uma vibe muito legal, né, cara? É gostoso tá com uma pessoa perto desse. E aí, quando a gente foi ver, foi o Hairston. Era ele, cara. Então, tipo, puta, eu achei muito bacana disso. E isso, para mim, conta bastante. Eu sei que para algumas pessoas não, mas, cara, isso para mim conta bastante. Parece ser um cara, então, com uma áurea, né, se a gente pode colocar assim, uma pessoa boa, parece ser uma pessoa boa, e eu acho que isso interfere bastante no vestiário, e o que a gente mais quer é que venham pessoas a agregar na positividade do time. E, cara, eu de verdade achei bem legal isso do Hairston, achei bem, bem bacana dele mesmo. E então, para mim é isso, cara. A escolha certa, ao meu ver, né, do que tínhamos e do que tinha, né, naquele momento ali, do que a gente precisava, o Hairston foi a melhor escolha que o Ben poderia ter feito. É isso. Bom, Maxwell Hairston, né? Oi. Gente boa, importante citar, né? Cara, é isso. Ele chega para ser esse contraponto, né? Agora, assim, é importante citar. Se ele não começa jogando, eu vou ficar revoltado, cara. Ah, não. Ele vai começar a ficar atrasando o desenvolvimento dos caras de novo, velho. Não. E, cara, sabe o que é o pior? É que eu não duvido que isso aconteça. Se a gente estivesse falando só por falar, era uma coisa, né? O problema é que a gente já viu isso acontecer várias vezes. Se o bicho foi preterido ao Hamilton, então, cara, assim, não duvido que isso aconteça, mas, cara, pra mim ele tem que estar lá, né? Estou lá no dia 1. Concordo. Se tivesse dia 0, teria que estar no dia titular, porque ele traz esse contraponto, ele traz o que a defesa não tem, né? Na secundária, uma coisa que a secundária não tem, que é a velocidade. Infelizmente, os jogadores aí da secundária não são os mais velozes. O Benford não é rápido. O Hamlin não é rápido. O Rap não é rápido. Eles são muito bom valentes em outras coisas. Por que o Rap sempre consegue chegar numa jogada? Porque ele é rápido? Não, porque ele é muito bom calculando seus ângulos e se posicionando bem em campo. Então, assim, ele vai trazer algo que os outros não trazem, né? Essa velocidade dele de conseguir acompanhar o wide receiver vai ser importante, né? Aquele wide receiver mais veloz vai estar nas costas do Hairston de marcar. Com certeza. Outra, cara, ele, como eu disse, ele era um jogador muito bom na cobertura em zona, que é o modo que os Bills jogam, né? Padrão da defesa. Padrão. E ele era, como eu disse, ele era muito inteligente. Ainda é, tanto que se for ver lá os tapes dele, ele tem uma agressividade também, uma boa leitura, saber o momento exato de cortar o passe e tal. As deficiências dele, todas dão para melhorar, com exceção da altura. Infelizmente, crescer ele não vai crescer mais, né? Tamo junto. Tamanho. Mas o peso dele é uma das grandes questões, né? Por que ele
traz esse contraponto dos Bills, porque os Bills sempre contratam esses wide receivers maiores, né? Mais pesados, mais fortes para taclear bem, e ele é um cara mais leve, mais rápido e que tem uma certa dificuldade de taclear. Então é bem o contrário do que os Bills gostam de pegar, né? Sim. Mas, cara, isso é algo que dá para resolver, velho. Técnica de tackle é fácil. Eu não vou dizer que é fácil de resolver, mas é resolvível. Sabe? O peso é completamente resolvível na situação que ele vai se encontrar agora. Então, é uma escolha que eu gosto bastante do Hairston nessa 31, nessa 30. Naquela altura do campeonato, já não tinham mais tantos jogadores que eu brilhava os olhos para pegar, mas dos que estavam disponíveis, ele foi um dos que eu mais gostei, eu acho. Então, acho que foi uma boa adição do nosso glorioso Maxwell Hairston. Muito bom jogador, muito inteligente. Então, vai ser muito útil, muito utilizado desde que, né, ele comece a jogar desde o início, que é o mais importante. Concordo plenamente. E só um adendo, né, Celio? Ele foi o cara acho que mais rápido no Combine, se eu não estiver enganado. 4,39. Um cara que foi o mais rápido aí no Combine, coisa que os Bills realmente não era uma coisa que a gente usava tanto de foco. Ele é realmente muito veloz. Bom, na sequência, o Buffalo Bills o Buffalo Bills, na verdade, trocou, né, com a Chicago Bears, desceu algumas posições. Ele estava na 56, desceu para 41 e selecionou o defensive tackle de South Carolina, TJ Sanders, né? TJ Sanders, que provavelmente foi aí uma das escolhas, acho que mais polêmicas desse draft aí, né? Eu vejo muita reclamação por parte de muita gente da Bismáfia, tá? Sobre ele. TJ Sanders. Cara, o TJ Sanders, ele é uma situação engraçada. Porque assim, bom, em condições normais, o TJ Sanders seria uma baita aquisição, porque ele é um muito bom jogador. Mas por que eu digo em condições normais? Porque, cara, ele chega para fazer uma função que já tem dono. Ele chega para uma posição que já tem um cara lá, que é o Ed Oliver, tá? Ele é, por melhor que ele seja, ele é um jogador muito bom, o Sanders, mas infelizmente o fit dele não pega com os Bills hoje. A não ser que seja uma escolha para o futuro, o TJ Sanders vai ter uma limitação ali ao ver a luz do sol em campo. Porque, a não ser que os Bills escolham jogar com 2 Ed Olivers, 2 tackles mais baixos, mais leves, né? Porém, que são bons no que fazem, né? Um cara rápido, que tem uma boa explosão. Então, ele tem um tackle também interessante. Mas, assim, cara, é uma escolha que adiciona algo que nós já temos. E nós tínhamos needs a fechar aí. E eu acho que a segunda rodada, as primeiras rodadas são as rodadas que tu tem que atacar com caras que vão chegar e vão jogar. Não, para mim não é a hora de querer fazer apostas. Por exemplo, ano passado os Bills apostaram no desenvolvimento do Coleman, né? Ele desenvolveu pouquíssimo
A verdade é essa. Os Bills continuam apostando no desenvolvimento dele. Porém, naquela posição, dá para escolher um cara para chegar e jogar, né? Infelizmente, a gente viu o Worth nos Chiefs chegando e jogando. Né? Jogando bem na segunda parte da temporada. Assumindo uma responsabilidade que o Coleman, infelizmente, não conseguiu assumir. Né? Então, por que também que eu gostei menos da escolha dele? Essa troca, não que eu tenha achado ela muito cara, eu acho que ela tá no preço ali do que se cobra para um jogador dessa posição. Para um jogador dessa posição, não. Para subir para essa posição. Mas o que me incomoda mesmo nessa escolha é que, para mim, haviam caras melhores a se pegar e que tinham um fit melhor. Pelo menos um deles tinha um fit melhor com o Buffalo. E eles saíram quase em sequência, se eles não saíram em sequência. Não vou lembrar a ordem certa aqui. Que os Bills escolheram o Sanders, né? Logo depois saiu um cara que eu achava que seria mais interessante na equipe e ele, que era o Alfred Collins. E logo depois saiu um outro cara que eu também gostava mais do que ele, que era o Ezeiraco, que é Ed. Então, assim, diante daquela minha ideia de querer jogador chegue para jogar junto com o melhor disponível e junto com uma fit necessária ali, uma need necessária, o Alfred Collins ia chegar e jogar na posição do lado do Oliver. O C.J. Sanders vai chegar, ele vai jogar. E aí depois quem é que chega? Algum job. Então, O que deixa ainda pior esse contrato dele. Tá envelhecendo igual leite esse contrato do Gundgold. Porque a gente acaba de draftar um cara que vai fazer a função dele, que pode fazer muito melhor que ele, que tem um potencial muito maior. E vai ser um. Eu não vou dizer que vai ser. Não vou dizer que é um dinheiro mal gasto, mas tem uma grande chance de ser um dinheiro mal gasto. Então, todas essas coisas juntas, para mim, acabaram tirando um pouco do brilho da escolha do Sanders, tá ligado? Tá. Não que ele seja um mau jogador, ele é muito bom jogador. Só que todas essas questões de a posição tá inchada, tá infada. A nossa DL, a gente tinha que melhorar a DL, tinha. Compensação, um Bini e uma McDermott entupiram a nossa DL. Tem gente pra dedéu, né? E tem jogador a rodo ali. Então, por todas essas questões, não é a escolha que eu menos gostei. Até porque os motivos que eu não gostei dela foram esses. Porque tinham dois caras que eu gostava mais. E por essa questão de fit dele no momento. Tá? Então, é uma escolha que não me satisfez muito, apesar da qualidade dele. Eu sei que ele vai entrar. E se por acaso quiserem jogar com ele com o Ed Olive, infelizmente a tendência é a gente sofrer o que a gente sofreu no passado contra o jogo corrido, sabe? Porque é inevitável. Dois marcadores leves tendem a sofrer com o jogo corrido, já que eles não vão ter a força necessária, né, para parar ali o movimento da OL. Mas isso é uma escolha que me agradou menos. Não vou falar que me desagradou. O que me desagradou foi os movimentos que foram realizados e as escolhas. O jogador, no entanto, não me desagradou tanto. Mas todo o entorno dele fez eu ficar um pouco desanimado com essa seleção, tá ligado? O que é que tu acha aí dessa seleção
do TJ Sanders. O TJ Sanders, quando foi selecionado, a gente vai e olha as estatísticas dele, conforme também os outros jogadores, pelo menos ao meu ver, eu vi uma coisa que talvez esteja na cabeça do Bane e do McDermott para esse ano. Tá, mas antes de eu falar sobre isso, para mim, o TJ Sanders, ele só está aqui agora por causa do Okunjobi, cara. Porque nós perdemos o Okunjobi, né, nessas próximas 6 semanas, né, nas primeiras 6 semanas, se eu não estiver enganado, se eu não me falha a memória. Mas se o Okunjobi não tivesse isso, eu acredito que a gente não teria subido, não teria pegado o TJ Sanders. Por mais que nem você falou, a questão física, ele se pareça com o Ed Oliver, e ele é um Ed Oliver, vamos pensar assim, 2.0, uma versão mais nova dele, mas para mim ele só foi pego para isso, para tentar suprir essa falta daí, talvez, do Okunjobi que a gente vai ter nessas semanas. Se não fosse isso, eu acredito que a gente não teria pego ele, não teria subido para pegar. Agora, o que talvez o Bane e o McDermott tenham visto na questão de escolher o Sanders e não outro jogador, é porque para mim parece que eles estão querendo apostar numa defesa que vai ser mais agressiva. Eu acho que para mim parece que eles estão tentando focar na questão mesmo de tackle para perda de jardas. Eles não estão tanto preocupados talvez em parar, coisa que isso me preocupa porque o maior risco que os Bills tinham era parar o jogo corrido ou algo do tipo, mas parece que eles não estão querendo isso, parece que eles estão querendo forçar mesmo perda de jardas. Porque se você olhar todas as escolhas, são jogadores que realmente têm essa qualidade e que tem essa questão física de conseguir se infiltrar mais, de conseguir talvez quebrar a linha ofensiva e conseguir pegar antes das trincheiras ali. E se você percebe, os edges que a gente tem, parece que eles são diferentes. Eles são edges que conseguem forçar mais a linha ofensiva para dentro. Então eu não sei, cara, se é isso que tá passando na cabeça deles, mas foi uma coisa que eu vi de que talvez eles estejam fazendo isso, querendo fazer os edges forçar a linha ofensiva para dentro e nossos DT conseguir entrar e conseguir fazer essa perca de jardas. Se realmente foi isso, então beleza, o Sanders foi uma boa escolha. Mas apostar nisso, putz, cara, é uma aposta alta. É uma aposta alta e eu não sei se eu faria. Então o Sanders, para mim, diferente do Harrison, que para mim foi um acerto mesmo na posição que a gente tinha, eu acho que o Sanders foi uma aposta que pode dar muito certo e depois a gente fala Bane, parabéns de novo, assim como outras apostas que o Bane fez deram certo. Bane tem um super trunfo na mão, que foi ter escolhido o Josh Allen ao invés de outros QBs que estavam sendo cotados para a época, e acertou em cheio. Então ele sempre vai ter esse super trunfo, ele sempre vai jogar esse super trunfo na nossa cara. Então pode ser que com o Sanders também seja a mesma coisa. Mas eu acho que a escolha dele foi por isso, pensando nessa questão de talvez tackle para perda de jardas. Bane. O Bane vai se chorar nessa carta aí do Josh Allen por um bom tempo e vai dar. Não, pro vai resto dar da vida. certo por um bom tempo, que isso vai segurar ele até o Allen se aposentar. Pro resto da vida, eu tenho certeza que ele usa isso em casa. A esposa dele deve xingar ele e falou assim: olha, eu escolhi o Josh Allen quando ninguém imaginava quem era o Josh Allen. Ela falou, não tem nada a ver com a briga, mas eu escolhi. Eu tenho certeza que o super trunfo dele vai até nas brigas de casa. Sei lá, o Bane tá... O que eu elogiei do Bane das renovações dele e tal, da aulas em renovação. Eu quero matar ele com a lerdeza dele na off-season, na free agents. Eu ainda não engulo a história do Ogunjobi até hoje. Não consigo. E aí, essa história dele aí. O Bruno Milioni, o senhor quer dar uma interrompida rapidamente no draft?
para comentar essa situação do Brandon Beane, só para não deixar passar em branco. Ah, cara, podemos Só para falar? não passar em branco essa Podemos, situação vamos mencionar isso. tenebrosa do Brandon Beane, que para você que está nos ouvindo não Vamos mencionar. sabe, tava rolando ali um programa em Buffalo, eles estavam... Peraí, Milione, já sei o que a gente vai fazer. Na hora da escolha do wide receiver, a gente fala sobre isso. Não, perfeito, porque o time é esse. O O time é esse. time é esse, pô. Então, é isso. TJ Sanders é muito bom jogador. Essa tática aí que tu citou, né, de jarda, de pegar tirar jardas do adversário, né? Cara, o treinador de defensive tackles, de linha defensiva aí que chegou recentemente, vai ter trabalho, cara, porque eles podem até estar querendo fazer isso agora, ser efetivo é outra coisa, é outra história. Mas de qualquer forma, né, vamos ver aí o que pensa, né? Mas aí essa é mais uma escolha que cara, se eles seguiram essa linha de pensamento que tu citou, de trazer ele só porque o Algon Job estava lesionado por 6 jogos, é desespero deles, né? Porque mesmo que o Algon Job saia no fim da temporada, a tendência é o Sanders continuar sendo reserva do Ed Oliver. Até porque eu não acredito que o Ed Oliver vai sair agora nos próximos anos, pelo menos. Próximos 2, 3 anos? Não acredito que o Ed Oliver vaze de Buffalo ainda, né? Então, para uma escolha número 41, selecionar um jogador assim me parece desespero. Mas vamos ver aí o que ele entrega. Bom, seguindo na terceira rodada, na escolha número 72, o Buffalo Bills selecionou o Ed de Arkansas, Landon Jackson, né? Vamos falar sobre ele, que foi tu, né? Que avacalhou com o nosso Landon Jackson, chamando ele de tio Chico no podcast. Isso. Né? Coitado dele. Então, comece aí falando do nosso glorioso Ed Landon Jackson. Cara, o Landon Jackson, já que eu avacalhei ele, agora eu vou erguer bastante a moral dele. Mas essa avacalhada, pra quem que... Agora a galera vai realmente utilizar esse tio Chico, porque parece um pouco mesmo. Mas isso não é ruim, cara, parecer o tio Chico. Tio Chico é da hora, pô. E olha quem fala, eu careca, eu só tenho a sobrancelha, mas, pô. Cara, se eu avacalhei com o Landon Jackson agora, então eu vou erguer bastante a bola dele, porque como eu mencionei pra vocês, para mim, o Harrison tinha sido a segunda melhor escolha para mim do draft. Para mim, a primeira foi o Landon Jackson. Não tô falando que ele deveria ter saído antes, longe disso. Eu acho que ele saiu na posição que ele deveria sair, não tinha que fazer loucura para pegar ele, até porque ele não é um jogador que estava com toda essa moral. Mas, para mim, na minha visão, o Landon Jackson, eu acho que ele tem muito a entregar mesmo. As pessoas talvez não tenham percebido talvez isso, algumas pessoas, como eu vi alguns analistas falando sobre ele, perceberam isso sim, cara. O Landon Jackson é um jogador que eu acho que tem muito a crescer ainda na liga, e é muito bacana que talvez ele cresça aí com a gente nos Bills. Cara, as estatísticas deles lá em 2024, que nem eu mencionei no episódio anterior, cara, 49 tackles para perda de jardas com 10, 6 sacks, 35 pressões, assim, é uma estatística ok, mas se a gente olha no combine, a gente vê que ele é um cara com muita garra, cara, muita garra. Ele tem um pouco de dificuldade de sair, sim, dos defensores, mas isso é uma coisa que, assim, ele vai aprender. Ele vai aprender ali agora, mais do que nunca, é a hora dele aprender com isso, vai aprender com grandes jogadores, não com o Epeneza, mas ele vai aprender com grandes jogadores. Agora ele tem, cara, o Bolsa ali do lado dele para ajudar, cara, porra, o Bolsa é um ótimo cara para conseguir pelo menos passar essa experiência dele.
assim como o Von Miller pode ter ajudado outros jogadores a passar por experiência, eu acredito que, assim, ao meu ver, em questão de passar isso, acho que o Bolsa é melhor, pelo menos nos documentários que a gente vê, parece que o Bolsa ele é um cara muito gente boa nesse quesito, cara de passar para frente mesmo que ele aprendeu. E acho que isso pro Lionel Jackson vai ser ótimo, cara. Então, assim, um cara que tem garra, um cara que tem vontade e um cara que, para quem viu ele ser draftado, né, o vídeo dele, cara que ficou muito, muito emocionado e ele falou isso pro Bane, cara, que, que ele vai ser um animal ali, vai ser vai fazer valer a pena a escolha deles. Então, assim, eu acho que isso conta bastante mesmo. E para aqueles que não viram, eu recomendo, cara, dá uma olhada no Jackson, no Combine, põe lá no YouTube, dá uma olhada. Você vai ver que, cara, é um cara muito, muito mesmo explosivo, muito, muito esforçado. Acho que é a palavra que talvez a gente possa utilizar. Mas para mim, uma questão mais de feeling mesmo, mas para mim, eu acho que o Lennon Jackson, e eu espero estar certo, óbvio, eu acho que ele vai ser uma grande escolha aí pra gente. E assim como o Celão mencionou na questão do Hairston, eu gostaria de ver bastante o Lennon Jackson nos jogos, revezando bastante aí com a galera. Eu gostaria de ver ele mesmo em campo e não ficar deixando ele muito guardado, não. O Landon Jackson, cara, primeiro, antes de falar dele, eu queria comentar sobre a situação que ele se encontra. Os Bills têm Greg Rousseau de um lado da linha. Do outro lado tem Joey Bosa, certo? E Epeneza. No Depth Charts, ele não vai ficar atrás do Rousseau. Senão ele não vai jogar. Não. E não vai jogar. Então eu quero muito saber como vai ser essa minutagem que eles vão colocar entre Jackson, Epeneza e Bosa. Eles não vão usar muito o Bolsa, cara. Acho que eles têm medo do Bolsa se machucar. Cara, e esse argumento de ter medo do Bolsa se machucar me revolta ainda mais com o Billy. Como é que tu vai pagar 12 conto num cara que tem medo de que se bata? Eu sei. Tá ligado? Eu sei. Olha, o salário do Bolsa com o salário do Ogunjobi dá 20 milhões. Não, 20 o milhões. Job é sacanagem. Tu Se faz usar um o Job é sacanagem. movimento. Com 20 milhões, tu faz um movimento trazendo um cara top de linha aí na Free Ace, cara. Tá ligado? Mas quero muito ver como vai ser essa alternância aí entre eles, né? Porque, a verdade, com todo respeito ao meu mano Joey Bolsa, mas a gente tem que contar aqui que uma hora ele vai se machucar. Ele pode até não se machucar. Pode passar a temporada inteira saudável. Mas a gente não pode contar com isso. Não, pelo menos uma febre ele vai pegar. No mínimo. Mas assim, o Landon Jackson, cara, ele corresponde a uma need que a gente tinha, que é o jogo corrido. Com certeza. Ele é muito bom contra o jogo corrido. Ele é muito atlético. Ele tem uma velocidade ali, né? Então, assim, uma clara need que os Bills tinham para defender o jogo corrido, eles atacaram de início de draft, né? Que 72 é relativamente ainda início. E aí, ele tem que melhorar no pass rusher, sim, mas, cara, desde o primeiro dia, eu já vejo ele sendo utilizado, né? Até porque o cara não vai aprender no banco, né? Eu não espero que ele seja usado somente em situações de jogo corrido. De verdade. Porque senão, como é que o cara vai evoluir e desenvolver? Então, é isso. Ele é muito bom com o jogo corrido, ele é muito atlético. E tem uma explosão muito boa. Então, eu achei que ele foi uma boa adição, principalmente na posição, né? 72, ele era cotado para sair muito mais cedo também. Então, assim, eu gosto muito dessa escolha do Landon Jackson. Cara, essa questão do pass rush pode preocupar de início, porque também era outro problema dos Bills, né? Sim. Não conseguir chegar ali no quarterback.
Então, é algo a se resolver também. Mas é uma escolha que eu achei bem legal aí de Buffalo Landon Jackson, que felizmente demonstrou bastante alegria, né, ao ser draftado por Buffalo. Então, Landon Jackson, Arkansas, Edge, mais novo jogador aí do Buffalo Bills. Na sequência, aliás, isso foi um movimento engraçado, né? Porque os Bills trocaram a 109 para subir para 41 com o Chicago Bears. Isso. E depois trocaram a escolha que eles receberam do Chicago Bears com a 109 que já era dos Bills. Ou seja, os caras emprestou. Exatamente isso. Então, na escolha de número 109, o Buffalo Bills selecionou o defensive tackle Deone Walker. Esse sim é um defensive tackle que a gente não tinha. E a gente efetivamente não tinha. Porque o Austin Johnson não era dessa posição. Ele foi movido para DT. Ele jogou muito tempo com o Edge. E ele foi movido para DT. Ele teve que crescer. O cara aqui já é grande. 150 quilos a criança. 2 metros de altura. O cara é enorme, bicho. E qual é a valência de um cara desse? Jogo corrido, papai. O cara é bom contra o jogo corrido. Muito bom contra o jogo corrido. E aí tem outra valência dele. Porque além dele ser muito bom contra o jogo corrido, ele ainda é bom no pass rush. Ele ainda consegue se virar bem, né? Então, assim, ele tem um físico ali do mais alto nível para a posição dele. Ele realiza muito bem essa primeira função, que é parar a corrida. A gente não tem um nose tackle que faça isso. E não sei nem se ele é 100% um nose tackle. Ele tem boa agilidade. Tá? E, cara, essa força física para puxar defensores... defensores do quarterback é muito importante para conseguir vencer batalhas, né? vencer jogo corrido. Só que aí, como nem são flores, ele também tem seus problemas, né? Ele sofreu muito com uma lesão que ele sofreu no college. Se a gente vê o desempenho dele em 2023, é muito bom. E em 2024, ele cai muito. Ou seja, a lesão estava realmente influenciando nele. O que é que a gente espera? Que os Bills deem todo o tratamento e apoio necessário, né? Para que ele jogue da melhor forma. Até porque é mais uma lesão que também não tem como curar, tal qual o Will Johnson, né? Então, é outra lesão que não tem como curar. Porém, ele conseguia jogar. E com todo o apoio, equipe médica que os Bills têm, a estrutura de um time de NFL, fisiologicamente falando, é muito melhor que a de uma universidade, né? Acredito eu, pelo menos. A gente ressuscita jogador. Literalmente. Né? Então, cara, essa é uma escolha que, eu gosto bastante dele. Acho que os mais pessimistas, talvez, podem dizer que é uma aposta. Né? Apostar num cara que vive de uma lesão, que não tem como se recuperar, né? Que vai ter que conviver com dores, pode ser um pouco assustador para muita gente. Mas ele vem para fechar um gap ali que a gente já tinha no meio da defesa, né? Com esse Nose. Se ele vai jogar desde o início,
Não sei o que eu acho. Acho que não. Não é um estilo de jogo que os Bills gostam de ter, né? Com esse nose tackle pesadão. Mas é um cara que vai colaborar desde o início. Desde o primeiro momento, eu acho que ele vai colaborar na defesa de Buffalo. E, cara, a tendência aí tem um teto muito bom para crescer. Então, é uma das escolhas que eu mais gostei nesse draft é do Devon Walker. Cara, o Devon Walker, ele só realmente é uma escolha que me preocupou pela questão da lesão dele, porque as pessoas, né, mencionaram sobre a questão da lesão dele e foi o motivo dele cair bastante, tanto em questão de estatística como também na questão de previsão que tinham para ele no draft. Mas é porque a lesão dele é realmente grave, cara. E para quem depois for pesquisar, vai ver que assim, é uma lesão nas costas que ele tem, que nem o Célio mencionou, parece que não tem cura. Pode ter um tratamento que talvez ajude na questão da dor, até porque ele continuou jogando. E assim, continuou jogando bem também. Não é uma coisa que a gente fala, puto, o cara tá impossível de jogar. Não, continua jogando bem. Mas ele não joga no mesmo nível que ele poderia jogar. Só que a lesão é uma lesão realmente bem, bem grave, cara, assim, que dá um pouco de medo, né, nessa questão de que talvez algumas pessoas vão falar que isso é uma aposta do Bane, porque é uma aposta na questão na questão de saúde dele. O Devon Walker, ele estava antes da lesão cotado ali para sair, cara, tranquilamente numa das primeiras, né, dos primeiros picks da rodada, assim, né, pelo menos na primeira rodada ele sairia. E aí ele caiu bastante por causa da lesão. Mas assim, em questão dele como jogador, que nem o Sérgio mencionou, cara, um armário, um maluco gigante. E mesmo assim, mesmo do tamanho dele, do peso dele, ele tem uma questão de movimento, umas skills, né, de movimento, cara, é até difícil de você imaginar que um cara daquele tamanho consiga fazer. Então, assim, é um negócio até meio surreal de você ver o cara se movimentando. Se movimenta muito bem, muito rápido, pro tamanho dele, sabe? Não é uma coisa monga, lenta, de forma alguma. E, cara, ele tem uma força também, principalmente na questão com os braços dele, muito boa, que é o que ajuda bastante ele na questão de parar o jogo corrido, que ele consegue movimentar bastante a linha ofensiva, e é o que a gente precisa, né? Na questão de, pelo menos na corrida, aí o Ben escolheu uma pessoa que vai conseguir ajudar a gente nisso. A outra coisa que me preocupa é essa questão da lesão dele, porque é uma coisa que a gente precisa, finalmente um cara que consiga talvez ajudar a gente nisso, mas quanto que a gente está disposto a arriscar colocar ele? Quantas vezes a gente está disposto a arriscar isso nele? Mas assim, que nem o Célio mencionou também, a nossa área médica ali é muito boa do Buffalo Bills. Com lesão a gente está acostumado, tem um jogador que lesiona a roda aí. Então, não é uma coisa que só a gente está pensando e não passou nem um pouco isso pela cabeça do Bane, ou do McDermott, ou de ninguém de Buffalo. Isso passou pela cabeça do pessoal, todo mundo sabe sobre essa lesão dele, e eles acharam que mesmo assim isso é ok, que dá pra gente rodar com ele tranquilo. Então eu espero que eles estejam certos disso, com toda certeza. Eles têm muito mais informações sobre o Walker do que a gente, então eles têm muito mais informações sobre a questão de saúde dele. Então, às vezes, não é tão grave quanto as pessoas colocam, ou então é uma coisa que dá para ser relevada. Então, assim, eles têm muito mais informações do que nós, então essa escolha, tenho certeza que foi bem analisada antes de ser feita. E se ele jogar, cara, saudável e isso não machucar ele, né, vamos colocar assim, ele tem muito a acrescentar. Muito a acrescentar mesmo. É um jogador que realmente que a gente não tinha e que pode vir a ser uma ótima aquisição também para Buffalo. É isso. Bom jogador que conseguir se manter vai ser importantíssimo ainda. Até porque, de acordo com o que foi falado, né, nas entrevistas pós-draft, ele
que eu não sei se o Austin Johnson ainda vai ter um papel muito relevante nessa equipe, sabe? Ele tem toda a experiência dele, mas dentre os jogadores que podem ser cortados, ele é um dos que mais vai salvar dinheiro para a equipe, entende? Tá. Então eu não sei até que ponto ele vai ser relevante, porque do modo que os Bills gostam de trabalhar, eu diria que hoje ele estaria na reserva do Austin Johnson. Se o Austin Johnson ele chega para ser titular, entre aspas, porque pode ter o TJ Sanders no lugar dele, não sei, né? E aí ele também citaram o Dwayne Walker, que eles estão mudando para essa posição para tornar ele um 11 tackle, né? Mas isso aí também já é um outro processo mais longo, mais trabalhoso. O cara vai ter que aprender a jogar numa posição diferente da dele. Mas a tendência é o Walker ganhar, acredito eu, bastante snaps logo de início, ainda mais enfrentando times. A gente vai enfrentar bons times com bons jogos corridos nessa temporada. Então, ele vai ter que estar bem para ser utilizado ali. A gente vai enfrentar Ravens, Chiefs, no momento não, Eagles, né? Então, ele vai pegar wide receivers de running backs de alto nível aí. Então, para esse esquema dos Bills, ele vai ser fundamental. Com certeza. Passando, aqui teve um grande buraco de escolhas, né? Que não tinha vida no draft. E os Bills só foram da 109, só foram escolher lá na 170. E aí eles saíram com o defensive back Jordan Hancock. E aí você me fala, defensive back, ele foi anunciado como um defensive back. Defensive back significa que é porque muitos usam defensive back para usar a mesma as posições, né? Corner e safety. Sim. Tem gente que gosta de ser só denominado como corner, tem gente que gosta de ser só denominado como safety, e tem os defensive backs que podem jogar nas duas. As valências do Jordan Hancock é que ele joga ali como um nickel corner, né? Então, na posição do Teron Johnson. Então, o Milione, o que é que tu achou dessa seleção aí do Hancock? Cara, se a ideia do Hancock talvez é agir como um níquel, beleza, ele tem skill para isso, ele tem habilidades aí para talvez agir como dessa forma, mas para mim, se for pensar nisso, em a gente ter draftado uma pessoa para talvez trabalhar na nossa, quando a gente for jogar aí com o níquel em campo, eu acho que a gente tem um jogador melhor para isso, que a gente vai falar sobre ele depois, tá? Então, se foi isso, eu acho que foi um erro, porque eu acho que existe um outro jogador aí que foi escolhido que vai conseguir ser melhor do que o Hancock para isso. Que nem você mencionou, ele foi colocado como defensive back, então não sei se... Eu acho muito difícil ter draftado ele pensando talvez em mudar ele de posição, talvez colocando ele para safety. Acho isso bem... Porque, assim, fazer essa mudança e eu não vi nada nas tapes dele de que talvez ele consiga suprir esse lugar. Por mais que ele tenha uma boa visão de jogando em formação em zona, que a gente sabe que é o que o Buffalo Bills adora fazer, mas tá aí, cara, o Hancock pra mim foi uma escolha que eu não consegui entender o porquê que o Bane fez, assim, comparando com o que a gente já tinha. Eu não sei se é só realmente para talvez suprir sei lá, o Hairston quando não estiver em campo, porque ele também é um cara que é forte, mas também tem uma questão de velocidade, mas não é tanto também a ponto disso, de talvez marcar os caras mais rápidos que a gente tiver, não, como corner. Então, eu sinto que talvez eles tenham pensado em trabalhar nele como se fosse níquel, mas para mim é um erro. Depois eu vou mencionar o porquê, mas para mim é um erro.
Ele vem para ser para disputar essa posição, para ser um canivete suíço. Seu reserva, que é o canivete suíço, né? E hoje é ocupado pelo Ken Lewis, né? Acho que eles vão estar aí disputando essa posição, porque o Ken Lewis é absolutamente a mesma coisa que ele. Ele faz absolutamente a mesma coisa que o Ken Lewis faz. Joga de corner, joga de safety, joga de nick. O Ken Lewis esse ano estava sendo reserva do Teron Johnson quando o Teron Johnson saía. Então, assim, vai ser uma disputa entre eles, né? Mas o Hancock, ele tem isso, né? Essa versatilidade dele, ela é muito boa. Sempre bom ter jogador que pode assim, se conseguir flutuar nas posições, né? Um coringa, né? É um coringa. Ele tem uma certa qualidade ali na cobertura em zona, até mano a mano, de certa forma. Mas ele também tem os seus problemas. Por exemplo, ele depende ainda muito do uso das mãos, porque às vezes falta uma velocidade maior para ele. Então, esse excesso do uso das mãos, né, a gente sabe como é prejudicial para um defensor na NFL, né? Imagina o novo ainda entrando. Então ele pode sofrer um pouco aí de início na liga por causa dessas questões. Mas não é a escolha que mais me agradou nesse draft. Não. Achei até um pouco exageradamente alta. Tá? Mas para eles escolherem na 170 o Hancock é porque eles gostavam muito do que ele apresentava. Então é a ideia deles. Né? Jordan Hancock. Aquele Hancock, não. Aquele herói do Smith ainda não é isso. Caraca. Mas quem sabe esse aqui não se torna um herói também. Quero ver lembrar disso agora. Eu espero que não o herói do Hancock do filme, que bebia pra caramba, né? Às vezes, né, eu acho que o cara dá mó trampo no Steph. Para ver se ele vira um herói diferente aí. Bom, e aí os Bills tiveram uma boa sequência para aproveitar escolhas, né? Já tinha quase uma atrás da outra. E aqui eu acho que não aproveitou. Na quinta rodada, na pick 173, os Bills selecionaram o tight end de Georgia Tech, Jackson Howes. E, cara, para mim essa é uma das escolhas mais aleatórias que os Bills fizeram nesse draft, cara. Eu não compreendo. Primeiro que ele saiu para mim extremamente alto. Então eu vou logo dando meu parecer aqui para ele. Cara, o que ele pode oferecer para Buffalo? Bloqueio. Só. O que mais? Só. Bloqueio. Ei. Rapaziada, ele não faz nada além disso. Não. Ele não tem nada além disso. Ele tinha uma árvore de rotas muito ruim. Ele é muito robótico correndo rotas. Ele não gera separação. Ele não é um bom recebedor. Cara, ele é... Eu brincava que a gente estava naquele programa de safeties, né? Que o Conce falou sobre o Sebastian Castro, que não tinha nada, quase o Howes, né? Cara, a gente tá falando aqui que a maior valência do Howes é o bloqueio. Cara, beleza, tudo bem. Mas até que ponto os Bills vão realmente utilizar isso, sabe? Porque, assim, ele não é também dos mais atléticos. Então, vamos lá. Os Bills têm Hancock para fazer bloqueio, tá? Os Bills gostam de jogar com sextão menor a ele. Os Bills vão dar prioridade para o Hancock, ao invés de continuar usando o Alec Anderson, que passou a temporada inteira jogando como esse sexto homem, fazendo essa posição de tight end. Não vai. Vamos ser justos. É isso,
sabe? Ele tem muitas dificuldades. O Anderson, ele não vai roubar essa vaga de um OL natural, tá? Ele não tem a melhor das mãos, tem uma boa taxa de drops na carreira. E, cara, quando ele recebe a bola, assim, é o movimento mais simples que o cara pode fazer, né? Pegou a bola, correu um pouquinho, caiu. Isso. Porque não tem velocidade, não tem aquela ginga para conseguir desviar do defensor. Então, cara, o que ele pode oferecer pra gente é um bloqueio e eu não sei até que ponto esse bloqueio vai ser realmente útil. Ó, no meu mock draft, eu escolhi também um Tyrande bloqueador. Só que eu escolhi na última pick. Que é que eu menos espero que aconteça, que o cara role, entende? Então, pega um Tyrande aí bloqueador e bora usar ele. Nem era o Howes, é o Mitchell Evans de Notre Dame. Mas, enfim, essa é uma das escolhas que eu menos entendi, que essas escolhas que descredibilizam aí a reputação do Bini com a rapaziada. Depois a gente vai falar sobre o negócio do Ben, e aí a gente vai mencionar, e eu gostaria de retomar nesse pique, porque esse pique aqui poderia ter sido diferente, poderia ter sido o que depois a gente vai conversar, mas não tem nem o que falar, porque o que você mencionou é exatamente o que é o Lewis. O que a gente vai falar sobre ele, cara? Ele só serve para bloquear, só. Todo mundo fala isso, todo mundo. Vocês podem olhar isso, tipo, nos outros lugares ou nas outras pessoas que passam esses tipos de informação. É sempre a mesma coisa, cara. Ele é um bom bloqueador. Ponto. É isso. Qual que é a possibilidade dele continuar com a gente? Cara, é um cara que vai ficar aí, vai passar o tempo dele de rookie e é isso. Pode ser que a gente esteja queimando a língua de um jeito e aí depois fala, nossa, você lembra quando a gente falava mal do cara? Puta Tyrande. Mas ele nem vai aparecer, porque nem tem. Cara, a gente tem Tyrande e temos Tyrandes de alta qualidade. Tipo, qualquer chance dele aparecer, você vai aparecer pra bloquear. Só quando for jogada que vai precisar de um cara pra bloquear. O que fica até ruim. Porque os outros times vão ver ele em campo e vão falar, beleza. Os caras estão bloqueando aí, porque vai ser uma corrida, um passe. Tranquilamente você não precisa marcar ele. A não ser que você use isso de coringa no final da temporada, que você fala assim, todo mundo já tá manjado isso, agora a gente vai lá e passa pra ele. Mesmo assim, você tem que torcer pro cara não dropar a bola. Então, velho, não vale a pena não. Péssimo. Esse pique, assim, aí depois o Beni fica, né? Mas, não, é isso. Falam nada. Falo nada. Enfim, né? Complicado, né? Porque tanta. Enfim. 173, Celhão. 173. 173. Aí vão avaliar ele, né? Tá, o Buffalo Bills selecionou o Tyrande Jackson Howes na 173. Talvez o melhor Tyrande bloqueador da classe. Beleza. Mas e o resto? Não tinha outra coisa pra pegar? Não tinha o linebacker? Não tinha um negocinho assim? Um linebacker. Exatamente. É aí que eu te falo, voltando àquele ponto do início. Cara, essa escolha do Reis poderia ser facilmente um linebacker, tá ligado? Tranquilamente. Tranquilamente, cara. Então, cara, pra mim isso aqui foi uma das piores escolhas aí do draft pra mim, se não é pior. Mas é difícil isso aqui. Logo depois, na 177, o Buffalo Bills selecionou o cornerback Dorian Strong, de Virginia Tech. Virginia Tech. O Milione, o que tu achou dessa seleção aí do Strong? Tá, lembra que a gente tava falando do Hancock, que talvez ele pudesse jogar como níquel lá, e pra mim tá aí, cara, o Darren Strong, na verdade, ele é o cara que poderia, se for esse o pensamento de ter draftado o Hancock como níquel, pra mim não precisaria, e eu acho que o Strong consegue fazer isso tranquilamente.
Strong como corner, ele, sei lá, é algo que a gente vai encher os olhos de ver jogando? Não acho. As estatísticas dele não são das melhores, ele não é, tipo, um cara que consegue bloquear também, então você está pensando nele para atrasar um wide receiver, ele não é um dos ótimos também bloqueadores que você tem. Mas ele tem experiência nessa questão de trabalhar como níquel. Ele tem essa experiência de conseguir jogar nessa posição. E eu acho que isso é bacana. Se os Bills estão pensando em talvez jogar com essa forma, que nem a gente mencionou, eles estão pensando bastante. Na minha visão, Zé Ruela da área rural de Indaiatuba, lá do Brasil, tá falando isso, mas eu estou entendendo que talvez eles estejam tentando pensar em trabalhar mais com tackle para perdas de jardas. E eu acho que se esse é o pensamento, trabalhar com o níquel também talvez possa ser isso. Você consegue ter um cara aí que consegue às vezes entrar, invadir, conseguir também ajudar nisso. Então eu acho que o Strong foi pego para isso. Servindo exatamente para isso. Para mim, ele sim é o substituto do Ken Lewis. Ele sim é o parceiro aí que vai conseguir trabalhar de coringão pra gente. Muito melhor do que o Hancock, ao meu ver. Tá? Então, por isso que eu falo que eu acho que se o Hancock foi pego pensando nisso, para mim, o Strong seria uma melhor peça para esse caso. O Strong, ele, para a posição que ele foi selecionado, eu acho que ele tem uma boa escolha, né? 177 fim de round, fim de draft, né? Ele foi a primeira escolha do round, na verdade, da fim de rounds. Mas eu acho que ele é uma boa escolha, né? Ele é mais um que Marquinhos, ou seja, mais um jogador que combina com o esquema dos Bills, né? Sempre importante citar isso, né? Eu achei ele um cara inteligente. Eu gostei muito do fator dele ser agressivo, né? Ele possui aqueles skills de agressividade, tem 5 ou 6 interceptações nas últimas temporadas dele, nos últimos 2 anos, eu acho. 2 anos. Deixa eu só checar. Isso aí. Ele tem 5 interceptações nos últimos 2 anos desde carreira. O que é interessante, tá? Haja vista que, assim, ele tem um bom tamanho, ele tem um bom peso, só que ele não tem a melhor das velocidades. Então, assim, ele conseguir 5 interceptações, mesmo com essas condições, para mim é muito interessante. Ele também pode jogar no mano a mano e tal, né? Ele só tem certa dificuldade com o jogo corrido. Mas enfim, quem na nossa defesa não tem dificuldade com o jogo corrido? Vai ser só mais um chegando ali para participar da festa. Bem pro grupo. Então, cara, é uma escolha que eu gosto. Agora, ele é outro cara que é da mesma escola da. Não lembro se foi ele que eu avaliei. Deixa eu ver aqui. Não foi ele que eu avaliei. Strong, não. Não, foi um safety, eu acho. Que é muito agressivo, né? E aí. Foi o Will Johnson, na verdade, que eu avaliei e coloquei esse asterisco. Que ele é muito agressivo, então tem aquelas duas faces, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, vai depender de como ele vai se comportar na liga. Nossa, Celina, uma coisa assim, só mencionando, mas que a gente mencionou que o Ben pegou bastante corner, e isso me veio na cabeça que é uma coisa que a gente precisava mencionar, que isso para mim é mais uma prova de que o Tre'Davious White veio mesmo só para passar a experiência dele, de que não é uma posição que ele vai ficar ocupando, não, cara. Para mim é para ele treinar essa galera e essa molecada. Para mim isso é mais uma prova disso. Ele que o salário, eu lembro que eu fiquei muito preocupado, né, com
a vinda dele, porque ele chegou ganhando 8 milhões, eu acho, uma coisa assim, nessa volta dele. E aí eu estava pensando, pelo amor de Deus, como é que tu vai pagar tudo isso no Trey Davis White nessa altura do campeonato? Mas aí saiu depois o salário dele, né? E o salário base dele, que é bem menor, infelizmente, é 1,5 só Então, milhões. O salário dele é de 6,8 milhões, na verdade. O White aqui tem um salário de 1,56 milhões de base e 2,2 garantidos. O resto ele pode conseguir batendo metas, né? Tendo as metas lá dos jogadores, mas sei lá, cara. Achei uma contratação meio desnecessária. Na altura do campeonato atual, até a do Danny Jackson também tô achando desnecessária. Mas já que trouxe, vamos fazer o quê? tá lá, né? Então, tá lá. Bom, na sequência, seguindo na sexta rodada, na escolha de 206, o Buffalo Bills escolheu o tackle de Yukon, na Universidade de Connecticut lá, Chase London. E para ser justo, não é exatamente o que eu estava esperando. Tá certo que é uma sexta rodada, mas tackle não é exatamente o que eu esperava ver nesse draft sendo draftado, tá? Mas Totalmente desnecessário. até que eu entendo, começo a entender ele e tal, porque assim, ele tá como tackle, mas ele pode variar ali em algumas posições. Então ele é versátil. É versátil. Ele tem uma quantidade de bloqueios e tal. Chega bem no chamado segundo nível. E tem uma agilidade interessante. Né? Esses caras. É importante para o cara ser ágil. Ele que é right tackle, tá? Ele joga Tá. na direita. E assim, nem tudo são flores, obviamente, né? Até porque se ele fosse excelente, ele não estaria saindo na 206. Um grande problema que ele tem é o comprimento do braço dele, tá? Que é abaixo da média. E a gente sabe que para um tackle ter braços curtos é perigoso, é complicado. Né? Quando a gente vê tackles de braços curtos na NFL, eles tendem a virar guarde. Sim. Porque aí vai exigir menos dele. A gente viu recentemente no draft um cara que saiu aí pro Titans, foi pros Titans, o Peter Skoronski, que era tackle, não deu, tinha muitas preocupações em relação ao braço dele, e ele virou guard. Ou seja, é um caminho que o nosso London pode seguir aqui também, acabar mudando a posição dele para guard, mas assim, fim de round, ele tem muita experiência no college, acho que ele titular por 4 anos, eu acho. Então, é uma escolha aqui para acrescentar aí, né, na nossa linha ofensiva. A nossa linha ofensiva, ela tá muito bem encaixada, né? Mas se a gente for contar, tá faltando um cara. Porque se a gente for contar, center reserva é o Van Tá. Granger. O guard reserva é o Vandermark. Só que o Vandermark ele só joga bem quando ele tá pela direita e ele não vai tão bem quando tá na esquerda. O Teco vai ser o Alec Anderson. Do outro lado tem o Tyler Grable.
E aí o Chase Landers pode muito bem entrar na posição ali do lado do McGovern e do Dawkins, que seria no caso do Grable. Mas como eu não acredito que os Bills levem 10 OLs para uma temporada, não acho que ele vai disputar a vaga com alguém ali. Não. E como os Bills levam muito a sério esse negócio de... Eu acho que os Bills levam a sério demais esse negócio de hierarquia no time. Sim. Que o cara acaba ficando por nome, pelo tempo que ele tá lá. Né? Mesmo não correspondendo para tal. Mas ele vai chegar para disputar a vaga. Ele tem uma posição bem clara, que é tackle nas pontas. E se virem que ele consegue desempenhar bem como guarda, ele também pode ser usado lá. Mas, cara, é uma escolha que se der bom, legal. Se não der bom também, paciência. 206, cara, não é como se fosse sofrer por isso, né? Nem um pouco. Não, nem um pouco. E Chase Landon foi, assim, é a escolha que você fala, se precisar a gente usa. É o step, cara. Se precisar, pelo menos a gente tem alguém. E claramente foi escolhido, ao meu ver, né? Claramente foi escolhido pensando nisso. É somente mesmo se a gente precisar, pelo menos a gente tem alguém aí. Porque ninguém estava esperando, pelo menos eu acho que ninguém estava esperando que estava precisando de um offensive tackle, cara. Ninguém estava achando que era uma área que a gente estava precisando focar ou algo do tipo. Então, assim, só mesmo por colocar ali um stepzinho se a gente precisar. Que nem você mencionou, talvez o que a gente precisaria seria se alguém, se ele trabalhasse melhor talvez do lado esquerdo, mas ele também do lado direito. Então, vamos ver, eu acho que a gente talvez nem veja ele em campo, a não ser que ele realmente apresente alguma coisa nos training camp muito diferente, mas probabilidade bem abaixo mesmo disso acontecer. É um cara que talvez a gente nem veja em campo, talvez a gente veja partir também. Querendo ou não, cara, qualquer OL que chegue no Bills vai ter uma missão ingrata para conseguir jogar, né? Tem um clubinho Atual fechado, né? Tá muito bem fechada ali a OL dos Bills, então, infelizmente para eles é bem difícil, no fim das Com contas. certeza. Só trazendo uma curiosidade aqui, no Depth Chart da ESPN, eles colocam o Chase Landers como reserva imediata aqui do Spencer Brown, jogando o Ryan Vandermark para trás do Chase Landers, o que me surpreende bastante. Nossa. Nessa avaliação deles. Porém, eu não boto tanta fé nisso, haja vista que o reserva do Cyrus Torrens é o Kendrick Green, que é simplesmente horroroso. Ele veio dos Texans, ele não conseguiu ser titular naquela OL horrorosa dos Texans. Ou seja, acho que eu nem preciso dizer muita coisa sobre esse cidadão. Mas é curioso aqui eles terem... Pô, jogaram o Vandermark pra merda aqui, tá? Coitado dele. Mas é isso aí, tá certo. Se o cara é um dos piores na linha ofensiva, que é ruim, puta merda. É isso, e os Bills, ó, jogando dinheiro na cara dele, tá? Porque o time gosta de fazer onda. E aqui chegamos à nossa última escolha do draft, na escolha de número 240, vindo de Maryland, Caden Prather, wide receiver, né? O tão pedido wide receiver da torcida, que gerou tanta polêmica nos últimos dias com o nosso glorioso Brandon Beane. Mas antes de entrar nesse assunto, Brandon Beane, me dê aí o seu parecer sobre Caden Prather e sua
dura missão em Buffalo. Kendall Brady, pra mim, cara, não tem como a gente não falar do lance do Bane. A gente vai falar depois, né? Mas só por falar por cima, pra mim, Kendall Brady foi só mesmo falar assim: vamos pegar ele só porque senão vai dar muito ruim, cara. A galera vai ficar falando demais. Pelo menos pegar um, vai, pega só um aí. Quem tava? Mano, pega o Kendall Brady, tá aí, tá ligado? A gente sabe que existem histórias de pessoas que são pegas nas últimas escolhas e são jogadores incríveis, mas alguém vai apostar suas moedinhas que esse cara vai ser o Kendall Brady. Cara, é difícil apostar. Se a gente for olhar assim o jogo dele, beleza, ele não é um cara extremamente rápido, ele é um cara que confiável na questão de receptor, mas ele é um wide receiver, se ele não for confiável, me desculpe, então ele não estaria nessa posição. Então, para mim é meio que o mínimo o cara ser pelo menos bom pegando bola. Então, assim, pelo menos ele tem isso. Mas claramente, para mim, é só um tampa-buraco mesmo, só para falar assim: eu peguei alguém. Vocês queriam e eu peguei alguém. Para mim, é isso que ele é. Cara, não temos nem muito o que falar do Brady, porque assim, ele. Acho que é bem isso mesmo que tu falou sobre ele chegar só pra não reclamarem mesmo, Sim. pra fingir que pegamos alguém, tá ligado? Só pra fazer a média ali com a torcida. Mas ele é um cara que, assim, ele tem um porte físico ali interessante. Ele é alto, ele tem 1,90 m, tem um peso interessante. Mas, cara, é uma vida bem difícil para ele, porque nessas condições, a velocidade dele também não é das mais belas. Nessas condições, ele vai disputar a vaga com quem já tem as mesmas características, que é o Kim Coleman. E, cara, a tendência dele vencer essa competição com o Kim Coleman é bem complicado. Sim. Um cara é bem difícil para ele, tá? Então é isso, ele leva essa vantagem em relação a defensores mais menores, no caso, né? Então é isso, ele tem uma árvore de rotas bacana lá. Ele pode gerar uma separação mínima ali. Porém, né, existem motivos para ele não estar mais alto, né? Mesmo apresentando isso. A velocidade dele não é das melhores. Ele não é dominante como ele poderia ser com esse tamanho. Poderia usar a força dele para se sobressair no jogo. Precisa de refinamento em muitas áreas. Então, assim, o Prater, ele seria um cara para um jogo vertical que precise daquele cara para pegar aquela bola contestada. Só que, para ser justo, com todos os limites dele, atlético, habilidoso, o máximo que eu acho que ele vai pegar nessa temporada, não sei que ele se destaque barbaramente, é o Practice Squad, olhe lá. Cleveland Prater, difícil essa situação dele. E aí que a gente chega na situação derradeira de Brandon Beane, já que obviamente a torcida não encarou da melhor forma pegar um wide receiver na última escolha. Né? Estavam durante um programinha lá, dando suas opiniões e falando como era necessário, que era uma need pegar um wide receiver. E aí o Brandon Beane vai lá, liga pra rádio e começa a falar e tal sobre que deu a carteirada do Allen, né? Sobre que eles reclamavam de pegar o Allen, que na verdade eles queriam o Josh Rosen.
sobre que o ataque dos Bills fez 30 pontos em 8 jogos, fez mais de 30 pontos em 8 jogos. Começou a meter um monte de carteirada lá, né, para tentar provar o ponto dele. O que eu acredito sobre essa situação do Bin? Primeiro, eu acho que o Bin não está certo. Eu acho que o Bin não está errado. E eu acho que o Bin se passou nessa situação dele. Por que eu acho que o Bin não está certo? Porque por mais que os Bills realmente tenham passado de 30 pontos, tá, em mais de 8 jogos, em muitos desses jogos, o responsável por isso foi o próprio Josh Allen, não os wide receivers. Ele tá bem contente com o corpo de wide receivers que ele montou. Até o jogo corrido colaborou muito para fazer esses pontos. Com certeza. Por que eu acho que o Bin está errado? Porque isso, obviamente, não é o suficiente, tá, para um time do tamanho de Buffalo. Ele continua se esgueirando aí nessa história do Allen e acaba desproporcionalmente respondendo os outros de maneiras exageradas. Então, acho que ele tá certo de acreditar no que o campo mostra para ele, que realmente em campo o grupo foi bem. E acho que ele está errado do jeito como ele tentou mostrar isso, tá ligado? Querer dar carteirada nos caras, querer mostrar que ele que manda na parada, assim. Acho que ele se passou um pouco ali, né, nessa situação. Até porque, cara, ele é o GM da equipe. Ele literalmente todo dia trabalha para melhorar esse grupo. Todo dia é questionado sobre as ações que ele faz sobre esse grupo. Por que diabos ele acharia que um wide receiver não seria uma das questões mais esperadas da torcida, sabe? Então, eu acho que foi bem desproporcional o jeito que ele tentou demonstrar seus argumentos ali. Então, pô, para mim o Benny se passou nessa aí de querer dar carteirada com os jogadores. Eu tenho até uma figurinha que mostra muito bem isso, né? Que é uma capa de um livro chamado Como Mentir com Estatísticas. Que aí é o Bini falando que o ataque foi espetacular por causa desses números. Mas o ataque foi muito bem, apesar de ter muitas peças que contribuíram pouco na maior parte das vezes, né? Porque a partir do momento em que ele fala isso, a pessoa que está de fora vai falar, uau, todo mundo jogou bem. Mas as pessoas não vão considerar que quem jogou bem foi Shaquille, foi Mac Hollins. Isso. As pessoas vão considerar, vão achar que o Amari Cooper jogou bem todos os jogos. Exato. Vão achar que, vão ler lá o nome do Kurt Samuel, vão ver, olha, tem o Kurt Samuel aqui também. Então, as críticas são necessárias. Literalmente fazem parte do trabalho dele. Então ele tem que aprender a lidar com isso, né? Foi muito estranho o modo que ele reagiu. Obviamente, para ele fazer isso, ele já tava de saco cheio, mas, cara, ossos do ofício. Infelizmente, ele tem que lidar. A verdade é a seguinte, cara. Depois disso, a gente consegue perceber que o Bini não ia aguentar um dia sendo dirigente no futebol brasileiro. Alguém em Buffalo picha o CT do clube, faz protesto, quebra carro de jogador? Não quebra, meu irmão. É isso que tá faltando uma jovem Buffalo lá pra
Pra mim tem uma pressão nesses caras pra eles entrarem na realidade. Mas, o que é que tu me diz aí sobre o Mr. Bean? Cara, foi tão maluco isso que ele fez que a gente até ficou cogitando se não tinha sido inteligência artificial. A gente falou, não, o Bane não fez isso, deve ter sido inteligência artificial, os caras tá mentindo, não é o Bane. E realmente a gente ficou cogitando isso, cara, de tão maluco que foi. Cara, o Celhão falou e falou tudo. Sim, seu trampo do nascer do sol até o pôr do sol, cara, é melhorar o time do Buffalo, escolher as melhores peças, os melhores jogadores. E assim, você vai ser criticado por isso. Você vai ser criticado por isso, cara. Se você tava esperando que você ia sair do draft 100% e a gente batendo palma, aplaudindo, falando, cara, melhor GM, que não vai existir, por mais que você faça um bom trabalho. Então eu concordo também com o Célio que assim, ele tá certo e ele tá errado. Cara, eu acho que o Bane fez um bom trabalho no draft. Acho que ele focou onde a gente deveria ter focado. Eu acho que ele errou muito mais, por exemplo, em. Eu sei que a gente vai voltar nisso, mas em pegando um Open Jobber da vida, sabe, pagando no que pagou. Eu acho que ele errou muito mais nesses quesitos do que no draft. No draft ele foi bem, cara. No draft ele foi bem. A gente gostaria de ter um wide receiver? Gostaríamos de ter um wide receiver. A gente deveria ter pego aquilo que a gente mencionou aqui alguns minutos atrás. Ao invés de ter pego um tight end, a gente poderia ter pego um wide receiver naquela posição. Acho que talvez isso já teria dado talvez uma acalmada nos ânimos. Cara, o ataque de Buffalo precisa muito de um wide receiver número 1? Não precisa muito de um wide receiver número 1. A gente precisa melhorar nossa posição de wide receiver. Precisa. A gente precisa ter uma coisa melhor ou outra, mas a gente sabe que isso está acontecendo. A gente não pode esperar que o Bane vai fazer horrores para, sei lá, cara, pegar um puta jogador, vai tentar pegar até me sumiu da cabeça o nome do wide receiver dos Vikings. Para mim um dos melhores que a gente tem aí na NFL. Jordan Edson. Não. Dos Vikings, como é que é? Ai. Caraca, sumiu da cabeça total o nome dele. Né? Sumiu da cabeça total. Enfim, a gente não vai imaginar que ele vai tentar fazer alguma coisa para pegar o Chase, sabe? O Jamar Chase, por exemplo, dos Bengals, ou cara, não vai, não tem porquê ficar se matando para tentar fazer isso. O Buffalo não precisa disso. A gente viu isso. Então eu concordo com ele, cara. Do jeito que o ataque fluiu, e nesse trabalho que o Brady tá tendo de todo mundo come, todo mundo se distribui, todo mundo vai receber um pouco a bola, cara, beleza, perfeito, tá ótimo. Mas a gente precisava de uma coisa um pouco mais concreta do que um Josh Palmer, por exemplo. Sabe, eu acho que poderia ter sido pelo menos alguém um pouco melhor. Eu sei que as pessoas muitas das pessoas talvez não concordem com isso. Mas, por exemplo, eu gostaria de ver mais do Amari Cooper. Beleza, o Cooper não entregou no ano passado. O Cooper não entregou muito no ano passado, mas o Cooper tava com uma lesão também na mão. O Cooper ficou fazendo Cooper mole. Não sei até que ponto. O cara tava com uma lesão na mão e depois a gente conversou até sobre isso, a gente falou aqui. Ele tava com uma lesão que era, assim, que precisava de cirurgia. E o cara não fez para conseguir estar jogando com a gente. Então, assim, eu não sei que tenha sido corpo mole, não. Sabe? Então eu gostaria de ver o Cooper novamente, cara. Eu acho que ter ele com a gente não seria de má opção, não. Então, assim, a gente negaria ter um wide receiver número 1? Não, a gente não negaria. A gente precisa de tudo que é jeito. Só dessa forma a gente vai vencer o Super Bowl? Não acho. Dar a cartada do Josh Allen, ele vai dar a cartada pro resto da vida dele mesmo, vai ser o Ozod dele, ele vai ficar jogando isso na carta do mundo, é o dragão de 7 cabeças, ele vai ficar fazendo isso para sempre, a gente tem que ter isso na cabeça. Cobrar ele, dizer que foi um péssimo draft porque ele não escolheu um wide receiver antes, não acho. Acho que também a gente também tá avacalhando demais o cara também. Mas não era para tanto.
pegou ar. E assim, é que ele não vive realmente no Brasil, porque o brasileiro sabe quando o cara pega ar é aí que a gente vai pra cima mesmo. Então, se fosse no Brasil, a gente já teria feito meme, já teria ligado pro cara, já tinha feito 50 trote em cima do maluco só para ele pegar mais ar ainda. Então, assim, é o seu trampo. Aguenta, cara. Você vai ser criticado por isso daí mesmo. E só pra falar, era o Justin Jefferson, cara, que eu tava tentando lembrar. Não vai se matar pra pegar um Justin Jefferson da vida, não, velho, pelo amor de Deus. Então a gente não tem essa necessidade gigantesca que as pessoas estão mencionando, mas seria bom a gente ter tido. Daria pra tranquilamente não ter pego o Tyrant, ter pego um wide receiver um pouco melhor. É isso. Eu acho que essa é sempre toda a grande questão, né? A torcida de Buffalo, acho que ela não quer o melhor receiver, ela quer um receiver consistente, né? Sim. Não à toa, quando tu falou o receiver do Vikings, eu lembrei do Edson, porque um tempo desse tava um rumor, né? De que os bichos poderiam estar querendo trocar por ele Tá. e Por isso que você tal. tava falando dele, tá? É, por isso que eu tava falando dele. Mas também tanto fez, tanto faz, porque não aconteceu nada. Mas é isso, cara. Se o jornal de Buffalo fosse brasileiro, nem teria aparecido uma charge dele lá com uma cabeça de burro, não. Peraí. A cabeça dele no burro. Relaxa. Mas é isso, cara. Ele deu sorte de trabalhar no esporte e principalmente numa franquia que a pressão local é bem menor do que. Eu acho às vezes que a gente pressiona mais ele do que a torcida lá. Eu concordo. A torcida lá dos Bills ela é bem passiva no fim das contas, né? Concordo plenamente. Então que a gente daqui pode fazer, sabe o quê? Nada, infelizmente. Então é isso. Essa situação do Bini. Então, Brumilione, para encerrar, qual a sua nota para esse NFL Draft? A minha nota vai ser muito maior do que muitas pessoas aí estão pensando. Cara, eu tava realmente pensando em dar uma nota, sei lá, um B+, ou algo do tipo, mas eu acho que, assim, pelo fato de que a gente pegou as peças que a gente precisava no lugar que a gente precisava, então, a gente realmente focou nessas posições, não fizemos nenhuma loucura de pegar a posição que a gente não precisava, tirando um Tyrant totalmente aleatório, mas nenhum draft é 100%. Eu dou um A menos, cara. Eu acho que o Ben fez sim um bom trabalho aí, não foi excelente, mas eu daria um A menos. Pegou o que a gente precisava, quando a gente precisava, e não fez nenhuma loucura. É isso, tá aí a menos. Eu acho que, como teve duas coisas que me incomodaram mais do que a maioria, acredito eu, que foi justamente a situação do Sanders, e apesar de não gostar de outras escolhas como a do House, eu dei uma nota B para o draft dos Bills. Mas, claro, sempre lembrando que a questão do Sanders é 100% pessoal, porque ele é muito bom jogador, ele vai estar muito bem, mas não era algo que eu faria ali naquele momento. Ainda mais subir. Mas, no fim das contas, essa aí é a minha nota para esse draft do Buffalo Bills. Glorioso B. Então, senhores, finalizado esse episódio, para todo mundo que ouviu até aqui, muito obrigado. Bruno Milione, mais uma vez, tamo junto. Que isso, cara, eu que agradeço, muito obrigado aí por poder participar mais uma vez, e é isso aí, galera. As peças estão sendo colocadas, logo logo, meninos, nós vamos poder avaliar realmente esses jogadores. É isso, daqui a pouco começa o training camp, daqui a pouco começa os minicamps, que aí tu vai ver o jogador mais aleatório da história interceptando uma bola do Allen, o wide receiver mais horroroso da vida fazendo uma recepção linda num passe do Trubisky, que é fantástico. A gente depois ficando felizaço, querendo cair Illiman de novo como corner. Aí cair tá jogando muito no training camp, olha, que tá destruindo.
É isso, rapaz. Assim que é bom. É o ciclo vicioso, né? Ilusão, é tristeza, ilusão, felicidade, tristeza, tristeza. Aí a gente tá É, nesse ciclo aí eterno. conta. Mas. Então é isso aí, senhores. Para todo mundo que nos ouviu aqui, até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, do Blog dos Bills, dar um like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever se não for inscrito ainda, que vem muito conteúdo aí pela frente. Que no fim das contas, no ano da NFL, agora que ele começou. O draft é só o começo da NFL, no fim das contas. Então, pessoal, todo mundo, muito obrigado, Bruno. Go Bills e até a próxima.